Eu queria compartilhar com os queridos, nesta noite, um tema muito gostoso, um tema que nos leva a refletir muitas coisas dentro do nosso interior, dentro do nosso comportamento, dentro do nosso relacionamento com Deus. Vivemos em esferas desse mundo que tenta nos deslocar em várias situações, posições, tanto o lado físico, emocional, e isso traz uma oscilação muito grande na nossa forma de pensar, no nosso intelecto, naquilo que produzimos. Mas a palavra de Deus, ela coloca retidão no nosso relacionamento com Deus, ela nos acalma. A palavra de Deus, ela nos mostra aquilo que a nossa alma precisa para ser saciada. E nós vamos falar nesta noite o tema: a rocha, o caminho para a terra prometida. A rocha, o caminho para a terra prometida. Rocha, uma pedreira, né? Ou aonde, né, uma montanha de pedra. O caminho para a terra prometida. Como é que nós vamos ligar esse tema dentro da palavra de Deus e contextualizar na Bíblia? A rocha, nós vamos falar de Moisés. Essa rocha, dentro da história que nós vamos ler agora, dentro da palavra de Deus, significava a ação de Deus, a providência de Deus, a rocha, o caminho para a terra prometida. Essa rocha, ela cruzou o caminho de Moisés exatamente na sua trajetória para a terra prometida. Todos nós, eu não vou dizer só os cristãos, não. Todo ser humano, ele tem uma bênção que ele deseja, ele quer receber uma bênção. Ele tem algo esperando de Deus, algo para vir de Deus para a sua vida, né? Se você perguntar a qualquer pessoa, você tem uma bênção para receber, você sonha em receber uma bênção de Deus, ele vai te responder que tem. E há milhões de diferenças de bênçãos, cada um sabe o que precisa, o que quer e o que pede a Deus. Então nós vamos entrar com esse contexto todo dentro da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Números capítulo 20, versículo 8. Nós vamos dar uma navegada na Bíblia bem bacana, bem legal. Marque os textos para durante a semana você ir meditando, você ir orando, você ir confrontando com as suas dúvidas e com aquilo que você precisa esperar de Deus. Números capítulo 20, versículo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos animais. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Ela só lida já é uma mensagem, Senhor. Mas nós entendemos que o Teu Espírito Santo tem algo mais a falar de nós, para nós. Aplique, ó Deus, pela Tua misericórdia, a Tua palavra em nossos corações, no coração da Tua igreja, no coração daquele querido que está nos ouvindo e nos vendo agora, para que possamos entender qual a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. E é essa oração que nós lhe dirigimos e lhe pedimos, no doce e precioso nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, Jesus. Meus irmãos, lá em Meribá, foi onde aconteceu esse episódio. Esse texto que nós lemos, tá? É uma resposta que Moisés recebe de Deus. Por que, pastor, Moisés recebeu essa resposta de Deus? O povo saiu do Egito, da escravidão, da servidão, e Deus
os conduziu, e nesse episódio dessa condução de Deus, desse deslocamento de Deus, eles estão mais ou menos ali na terra de Meribá, que traduzida no hebraico, né, significa disputa ou queixa. Aquele lugar ficou chamado de disputa ou queixa. O povo estava murmurando contra Moisés, com total descrédito a Deus, murmurando contra Moisés, pegando no pé de Moisés, puxando o tapete de Moisés, reclamando com Moisés, e tudo que acontecia, o povo reclamava. E nesse ponto aqui, o povo vira para ele e diz assim: ó, Moisés, vamos analisar o perfil da nossa vida e trajetória. Estávamos no Egito, saímos, fomos conduzidos ao deserto, está aqui nós, nossos filhos, nossas famílias, nossos animais. Cadê a água para nós bebermos, Moisés? Mas espera aí, eles estavam diante da providência de Deus, eles estavam diante da orientação de Deus. Eles não estavam ali porque um grupo achou melhor que eles fossem e parassem em Meribá. Não. Eles não estavam ali porque o governo ou alguma autoridade determinou que eles fossem e passassem por esse caminho. Não. Eles estavam ali porque foi o deslocamento de Deus para conduzi-los à terra da bênção, a chamada terra prometida. E eles murmuravam feio. Moisés ficou altamente irritado. Moisés perdeu a paciência. Somente Deus para poder acalmá-lo. Ele junta-se com Arão e vai até a presença de Deus. Eles se jogam no chão, colocam os seus rostos, né, no pó e começam a clamar ao Senhor: Senhor, o que faremos com esse povo agora? Cadê a água? Deus se apresenta a ele na hora: Moisés, acalma teu coração, Moisés. Acalma teu coração, eu sou o Deus da providência. Moisés, eu nunca perdi e nunca vou perder o controle de nada. Mas, Senhor, eles estão reclamando, estão murmurando, eu não vejo saída. Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou te colocar diante de uma rocha. Você vai lá. Você vai falar com a rocha. Você vai falar com a rocha, você vai reunir o povo. E quando o povo estiver todo reunido, prestando atenção em você, você vai falar com a rocha. E essa rocha, Moisés, no momento em que você direcionar a ela as palavras, ela irá saciar o povo, a sede do povo, a necessidade do povo. Moisés escutou a voz de Deus. Até aí ele está obedecendo a Deus, até aí ele está orientado e confiante no Senhor. Mas chegando lá, ele deixou o seu coração se envolver por indignação, ele deixou o seu coração se envolver por murmuração, por palpites, por falácias. E quando ele pega o bordão que Deus ungiu e colocou em suas mãos, ele vai até aquela rocha. Ao invés dele falar com a rocha, conforme a orientação que Deus o deu, ele bate 2 vezes na rocha. Meus irmãos, aquela rocha significava a presença de Deus. Aquela rocha significava o coração de Deus. Aquela rocha significava o amor e providência de Deus ao seu povo. Aquela rocha significava a fidelidade de Deus ao povo. Não era para que Moisés fizesse isso. Moisés vai e bate 2 vezes na rocha. Mas Deus é fiel e justo. Ele poderia ter envergonhado Moisés, não deixando sair água, mas segundo a palavra de Deus, após ele mesmo ferindo, desobedecendo o que Deus mandou ele fazer, saiu água da rocha e o povo começou a se saciar da água, começou a matar a sua sede e dos seus animais. Acabando aquele episódio,
Deus chama Moisés. Nesse local Meribá, o local onde o povo murmurou contra Deus e contendeu com Moisés. Deus chama ele: Moisés, olha só, Moisés, o que eu mandei você fazer, Moisés? Eu sou o teu Deus. Moisés, não é a primeira experiência que você tem comigo. Qual foi o dia que eu faltei com a verdade com você? Qual foi o dia que eu mandei você fazer alguma coisa e você passou vergonha, Moisés? Qual foi o dia que eu deixei de suprir as suas necessidades, do seu irmão Arão, da família de vocês e de todo o meu povo que eu tirei do Egito? Qual foi o dia, Moisés? Vamos para o acerto, Moisés. Moisés, por você ter feito isso, meus irmãos, é muito triste. O versículo 11, o versículo 2, o 12 quer dizer, diz assim, ó: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra que lhe dei. Caramba! Qual era o maior sonho de Moisés? Conduzir o povo, assim como ele os tirou da servidão, das mãos de Faraó, entrá-los na terra de Canaã, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Moisés, acabou para você por causa da sua desobediência. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós vamos agora fazer uma aplicação para os nossos dias, para o que estamos vivendo, para a nossa situação. Isso é muito sério. O relacionamento com Deus e a tramitação nossa com Deus, a nossa vivência, o nosso dia a dia com Deus, isso é muito melindroso. Nós vamos dar uma navegada na Bíblia em cima dos 3 pilares: obedecer, ter paciência e não murmurar. Deixa eu repetir: obedecer, ter paciência e não murmurar. São 3 pilares que de forma alguma podem ser danificados, quebrados, desobedecidos. Porque uma vez acontecendo isso, Moisés, segundo a Bíblia, era um dos homens que tinha muita intimidade com Deus, a ponto de chegar para Deus e dizer: olha, eu quero ver a tua face. Deus colocá-lo numa fenda e dizer para ele: Moisés, você não pode me ver, porque se você me contemplar, Moisés, eu terei que levar você, mas eu não posso te levar agora, tem algo mais a realizar na sua vida aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés, olha o amor e a intimidade de Deus com Moisés: passarei e colocarei as minhas mãos, e após eu passar, tu irás me ver pelas costas. Moisés ficou 40 dias usando um véu sobre o seu rosto, porque quando as pessoas olhavam para ele, era como que se as pessoas estivessem olhando para o sol, por causa que a glória de Deus resplandecia sobre a sua face. Mas nem por isso, pela sua desobediência, Deus queria ser santificado no meio do povo. Deus não queria violência ali. Deus não queria desobediência ali. Mas existe um grande problema no ser humano. Ele acha que é autossuficiente e começa a querer fazer as coisas do jeito que ele acha que está certo. E depois quer jogar na conta de Deus. Não é assim não. Deus nunca deu e nunca vai dar confiança ao homem para esse tipo de relacionamento. Autossuficiência, um deles. Para não ferirmos a rocha, é preciso, vamos contextualizar o primeiro pilar: obedecer. Obedecer. Às vezes, a obediência a Deus em cima de algo que estamos passando, ou esperando, ou na expectativa, afronta o nosso ego.
afronta a nossa personalidade, afronta o meio em que vivemos. É aí, quando eu falei no início, é o lado mais melindroso do nosso relacionamento com Deus. É o lado mais sensível, obedecer. Abra a sua Bíblia, nós vamos ver agora o resultado de uma obediência. Nós vamos ver agora o resultado de uma obediência. O que acarreta a desobediência, nós já vimos agora na vida de Moisés. Nós vamos ver agora o que acarreta a obediência. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6, versículo 20. Josué capítulo 6, versículo 20. Diz o seguinte: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Pastor, que versículo é esse encaixado nessa contextualização? Estamos diante de outro grande homem de Deus chamado Josué. O outro grande homem de Deus. E ele tinha uma missão de invadir Jericó. As muralhas de Jericó, meus irmãos, não era de tijolinho deitado, não. Eram rochas. Para os irmãos terem uma ideia, semelhante às rochas das pirâmides, né? Eram pedras rochosas. Ele não tinha trator, dinamite, armas, guindastes para poder ruir aquelas pedras e cumprir a missão de Deus. Ele estava orando, a Bíblia não diz isso, mas eu não tenho dúvida. E no meio em que um episódio da sua vida que ele estava parado, ele recebe a presença de um anjo do Senhor. E só existe um príncipe do exército do Senhor, sabe quem é? Jesus. Só tem um, e o texto diz exatamente isso: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E ele estava orando, e quando ele levanta os seus olhos, ele se deparou com esse príncipe tão real, que ele disse assim: olha, qual é a tua? Tu és um dos nossos ou os nossos inimigos? Ele falou: olha, calma, aquieta teu coração. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás passou a ser santo, é santo. Foi um momento único na vida de Josué, e naquele episódio da história, ele recebe todas as orientações de Deus, assim como Moisés também recebeu e desobedeceu. Ele recebeu todas as orientações. Vocês vão reunir todos os sacerdotes e o povo, durante 7 dias, cada dia você vai dar uma volta, e no 7º dia, você vai dar 7 voltas, e na 7ª volta, os sacerdotes tocarão as trombetas, e o povo todo vai gritar bem alto. Meus irmãos, como é que pode um grito ruir uma muralha? Mas não era o grito, não era a rocha que Moisés feriu, é a presença figurativa de Deus. Com aquela obediência, as muralhas caíram, ruíram, e Jericó foi tomado por Josué e todo o seu povo que estava ali. Mas se Josué tivesse feito ao contrário, Deus falou 7 voltas. Se ele está muito cansativo, eu vou dar só 3, 2, 5, 6, 7 voltas. Deus mandou 7 voltas, é 7 voltas. E mais ainda, no 7º dia, 7 voltas. Ele não desobedeceu nenhum trâmite que Deus o pediu e determinou para ele.
Aí entra esse texto que nós lemos aqui, ó. O povo gritou, os sacerdotes tocaram. E não era trombeta, meus irmãos. De metal, não. Naquela época era de chifre de animais, né? Chifre de animais. Muito inferior aos instrumentos que nós temos de metal hoje. Mas o problema não é o instrumento, o problema não é o grito, o problema não é a rocha, é a identificação da providência de Deus. E essa identificação tem um nome: obediência. Obediência. Quantas pessoas ainda não receberam suas bênçãos? Todo mundo tem uma terra de Canaã, todo mundo tem. Todo mundo tem uma bênção. Você tem uma terra de Canaã que você quer entrar. Aí de repente, você que está nos vendo, nos ouvindo, diz assim: pastor, o senhor não sabe quanto tempo eu estou esperando. É hora de você fazer uma reflexão. Será que você está na posição de obediente a Deus? Será que você está seguindo os desígnios que Deus determinou para você dentro do seu ministério? Será que você não está travando alguém? Será que dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho e da sua família, você não está fazendo algo que está incomodando o coração de Deus? Cuidado, que de repente você já está fora da terra de prometido e não sabe. Isso é muito sério. A obediência, ainda que nessa trajetória de tempo você esteja aguardando a sua terra prometida, Deus, com a sua obediência, vai tirar as muralhas que aparecerem no seu caminho, em nome de Jesus. A segunda coisa, o segundo pilar: ter paciência. No mundo agitado que nós vivemos, que antes do Covid assolou o mundo todo, foi a ansiedade, né? E é muito difícil uma pessoa tomada por ansiedade ter paciência. É muito difícil conciliar essas duas coisas. Ansiedade, eu quero para ontem, eu quero para agora. Essa paciência aqui se refere no que você está passando. De repente, você já até desanimou do que você queria. Você já perdeu a esperança com a igreja, com a fé, com a religião. Não tem mais interesse em frequentar a casa do Senhor, em fazer parte do reino de Deus. Deus esqueceu de mim. Não esqueceu não, meu querido. O tempo de Deus não é nosso. Deus não anda com relógio no pulso, cronometrando o tempo e os afazeres igual nós usamos e vivemos. Não. É totalmente diferente. Ter paciência e esperar no Senhor. Vamos contextualizar isso na Bíblia. Eu gosto muito desse texto, meu irmão. Meus queridos irmãos, toda vez que eu leio esse texto, é uma mensagem para o meu coração. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 2. Vamos lá agora no livro de Jó. Jó capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10. Ter paciência e esperar no Senhor. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Meus irmãos, que ensinamento! Será que a tua espera
Será que a posição que você está, o que você está passando hoje, o que você perdeu, que na sua ótica humana você se distanciou da tua terra prometida, dos seus sonhos, é pior do que o estado de Jó? O homem mais rico da sua redondeza e circunvizinhança perdeu tudo, perdeu toda a sua família, foi parar numa praça como mendigo, se raspando as feridas, as cascas do seu corpo. Ainda recebe uma mensagem da sua mulher. Quem é casado sabe o que eu vou falar agora. A palavra de uma esposa tem um peso muito grande na vida do homem, e ela chega no momento mais sensível da vida dele, no momento em que ele precisava de carinho, de apoio, de afeto, de força, e ela chega para ele: você é bobo, Jó, você é bobo, você ainda está adorando esse Deus, você ainda tem paciência com esse Deus, olha o estrago que aconteceu na sua vida, olha o seu perfil, olha como você está como ser humano. Se eu fosse você, olha, amaldiçoa esse Deus e morra. Olha, um coração obediente, um coração paciente, meus irmãos. Ele não discutiu com ela, ele não mediu forças em palavras com ela, ele não mediu ofensas com ela. Ele respondeu para ela: olha, você fala como uma louca, insana, você não sabe o que você está falando, você não sabe quem é essa pessoa que você está se referindo e mandando eu amaldiçoar. Você não tem uma experiência com ele, você não conhece o amor dele, você não conhece o carinho, você não conhece a providência dele. Eu não vou fazer isso. E o final da história de Jó, todos nós já conhecemos. Deus restituiu mais do que ele já tinha, tanto em família quanto em riqueza, em tudo, mais do que ele já tinha. E Deus quer fazer a mesma coisa com a sua terra prometida, com o que ele tem separado para você, se você tiver paciência nas adversidades que você estiver passando. Você não é pior e nem melhor do que ninguém. Deus não permite aprovação para uns e para outros não, para disputarem amor e atenção de Deus, não. E por que, pastor, isso acontece? Explica-nos. É porque os propósitos de Deus, as terras de Canaã de cada um são diferentes. A minha terra de Canaã é diferente da sua. E se você entrevistar agora 100, 200, 1000 pessoas, são 1000 terras de Canaã que você vai ouvir falar que a pessoa quer entrar. Que exemplo que Jó nos dá de paciência. E às vezes perdemos a paciência com pouca coisa, queremos chutar o balde, queremos jogar tudo por alto. Mas quando o homem chuta o balde, né? Um dito popular, né? Quando o homem chuta o balde, quando o homem decide: eu não quero mais isso, eu vou tirar isso da minha frente, ele está tirando Deus da sua frente. Ele está tirando os propósitos de Deus da vida dele. Ele está tirando as providências de Deus para a vida dele. Às vezes achamos que estamos passando muito sofrimento, muita dor, um em cima do outro. Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo isso? Por que eu não consigo aquilo? Por que fulano consegue? Por que eu não? Por que nós vemos pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas? Por que há essas adversidades de situações? Torno a dizer para você que os propósitos e as terras de Canaã de cada um são diferentes, delineadas por Deus, antes eu, você e o mundo ser gerado e ter vindo nesta terra. Então, concluindo esse segundo pilar, a paciência. Tenha paciência, que a sua vitória está chegando.
Medita no versículo de Davi, quando ele diz assim, ó: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nesse momento Jó meditou nisso. Jó meditou nisso, medita nisso também. E caminhando para o final, o último pilar: não murmurar. A murmuração é algo que é um comportamento do ser humano que aborrece Deus e aborrece a gente também, né, gente? Você, quando está do lado de uma pessoa que só vive murmurando, você não colhe nada, não sai nada de edificante, de bênção, só murmuração, falar mal, criticar, querer amassar, jogar no lixo. Tudo está ruim. Murmuração em cima de uma... Como é que você está? Ih, estou mal. Passa um mês, você vai perguntar à pessoa: como é que você está? Ih, estou pior ainda. O ambiente que ela está, se ela vê qualquer coisa, começa a reclamar, começa a falar. O problema, meus queridos, você que está nos ouvindo agora, você que está no seu trabalho, você que está na sua casa, o problema não é o meio que você convive, o problema está dentro do seu coração e no seu relacionamento com Deus. Torna a dizer, como falei no início da mensagem, é algo muito sensível. Pastor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para não murmurar? Me dá uma orientação. O Senhor levantou a questão, o Senhor levantou a problemática, agora contextualiza na Bíblia e me dê a resposta. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Pastor, que texto é esse? Primeiro vamos analisar a ortografia desse texto. Ele conjugou o verbo ir e voltar no plural, não no singular. Iremos, voltaremos. O filho da promessa dele. O cara esperou quase um século para ter um filho. Tantas coisas aconteceram na vida dele e da família. E Deus vai lá, avisa ele: ó, daqui uma gestação, virei aqui, Sara, sua mulher, vai ter um filho. Ela duvidou, Deus chamou a atenção dela. Passada a gestação, nasceu o seu filho da promessa, festa, alegria, felicidade, terra prometida, concluída, entrada na terra com sucesso, beleza? Não. Olha que coisa de louco. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó: a loucura de Deus é para confundir a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é para confundir a força que o homem pensa que tem. Olha que coisa de louco. Ele aparece para Moisés, para Abraão, e diz assim: olha, sabe esse filho que você esperou? Eu quero ele de volta para mim. Eita, peraí, eu quero ele para mim, você vai devolver ele para mim? Você vai sacrificá-lo. Gente, imagina a estrutura emocional, física e espiritual. E vamos analisar, vamos viver esse sentimento. Se mexerem em algo que você só gosta, nem ama, você já quer briga. Imagine tentar tirar aquilo que você mais ama. O seu filho.
Ele foi tão cauteloso, e a sua esposa já tinha cometido incredulidade, né? Quando o anjo foi lá e falou, ó, daqui uma gestação voltarei aqui e ela terá um filho. Então, para ele não correr o risco dela pecar de novo com Deus, eu creio nisso. Ele saiu bem cedinho, ela estava dormindo, ó, na pontinha do pé. Chamou os seus serviçais. Quando chegou no pé da montanha que ele iria subir para ali sacrificar o seu filho como Deus o ordenou, ele falou, olha só, eu vou com ele até lá e nós vamos voltar. Sabe o que acontece, meus irmãos? Ele entendeu que ainda que ele sacrificasse, sangrasse o seu filho, Deus poderia restituí-lo à vida. Ele creu que ainda que ele perdesse o seu filho, Deus o daria a outro. Ele tinha todos os motivos para murmurar diante de Deus. O Senhor me dá um negócio, agora o Senhor quer tomar? Ele tinha todos os motivos para murmurar. E muitas vezes o homem murmura por pouca coisa. Ele pede uma bênção hoje, e se acontecer alguma coisa amanhã, ele já está murmurando. Ele não murmurou, foi um ato de fé. E Deus disse para ele, olha, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. Meus irmãos, a obediência, a paciência e não murmurar são bênçãos sob medidas que vêm na vida do ser humano. Você vai sofrer, você vai passar por momentos difíceis, por lutas, por dificuldades, por dor. Mas eu digo para você nesta noite, diante da palavra do Senhor, de tudo que nós vimos aqui, não abra mão de obedecer o que Deus está falando com você. Pare de ouvir palpites. Pare de ouvir coisas que não procedem de Deus e é contextualizada na sua palavra, que você leia. Ouça a voz de Deus através da palavra. Traga a sua vida, traga a sua existência para a palavra de Deus. Traga a sua dor, traga a sua impaciência, traga a sua desobediência para a palavra de Deus. Afronte com a palavra de Deus. Não perca suas bênçãos, porque grandes coisas Deus tem para mim e para você. E nós, em nome de Jesus, vamos entrar na nossa terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Nós vamos entrar. A sua terra de Canaã tem um nome, a minha, a sua que está nos ouvindo agora. De repente você está no carro dirigindo e está falando, pastor, é isso mesmo. E é isso mesmo, Deus está falando com você. Não desanime, vá para a sua casa no seu carro feliz. Você que está no seu trabalho, Deus está falando com você. Trabalhe feliz, porque eu vou fazer você entrar na terra de Canaã. Deus está falando com você que já pensou que o diabo foi lá e falou, ó, joga Deus para o alto, igual a mulher de Jó fez com ele. Fala assim, ó, não, eu vou obedecer meu Deus, eu vou ter paciência com meu Deus, e não vou murmurar com meu Deus. Baixe sua cabeça, nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Você sabe do seu relacionamento com Deus. Você sabe tudo que você tem passado, as lágrimas que você tem derramado. Você sabe que muitas vezes você já tentou desistir. Muitas vezes as circunstâncias impulsionaram você a se afastar de Deus, a quebrar o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, Deus mandou um recado para o seu coração. E deixou os exemplos de obediência e desobediência na palavra dele. Siga a obediência. Não importa o tempo que você está esperando. Deus vai conceder a sua bênção. Abra o seu coração agora para o Senhor.
Faça uma oração bem sincera com Deus. Se você desobedeceu e quer entrar no estado de obediência, se você não teve paciência até aqui com o Senhor, se você tem murmurado, abre o seu coração agora e fala: Senhor, eu quero inverter essa situação na minha vida. Eu quero inverter essa situação na minha vida, Senhor. Eu vi que a minha bênção está tão próxima de mim e eu mesmo estou me distanciando dela, ou deixando as circunstâncias me distanciar dela. Fala com Deus, abre o seu coração para Deus. Fala: Senhor, será que é por causa de um desses pilares, a desobediência, a falta de paciência, a murmuração? Será que é por causa de um desses pilares que a minha bênção ainda não chegou, Senhor? Eu quero me consertar, Senhor. Eu tenho certeza que Deus não vai rejeitar a sua oração. Eu tenho certeza que Deus não vai rejeitar o sentimento do seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, eterno Deus e soberano Pai, muito obrigado pela orientação da Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra. Muito obrigado que podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, aquela pessoa que está orando comigo neste momento, Senhor, de repente está de joelhos chorando, ou na sua casa, ou no hospital, ou no seu trabalho, ou no seu carro, às vezes está até dirigindo, chorando, vendo essa mensagem. Pai, que o Teu Espírito leve a eles o consolo, Senhor. Que o Senhor possa estar nesse momento trazendo a paz, a leveza da alma e a leveza do Espírito a cada um, Senhor. Pai, que esta mensagem tire todos os obstáculos da nossa visão humana, Senhor, do nosso intelecto, do nosso comportamento, Senhor, dos nossos relacionamentos, para que não venhamos errar e perder a direção da nossa terra prometida, Senhor. Ó Pai, toma o Teu povo nas Tuas mãos, Pai. Assim como o Senhor tem alegria de entregar a bênção àquele que pede, Pai, cada um possa estar tendo alegria, a expectativa e a esperança de que já o Senhor vai fazê-los entrar na terra prometida, Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor Deus. Despede-nos na Tua paz. É essa oração que nós lhe dirigimos, no doce, precioso e sagrado nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém, amém, Jesus. Um beijo no coração de toda a igreja e no seu coração que está nos ouvindo. Fique na paz.